Olá, sejam bem-vindos. Eu gostaria de estar me apresentando aqui um pouco para vocês saberem o que está por trás dos cursos e da nossa história. Então, eu sou a Carla, sou fundadora da Aroma Luz e facilitadora dos cursos aqui. E eu gostaria de contar um pouco como que isso começou, porque é uma curiosidade das pessoas que fazem curso e querem saber como que a nossa história começou. Então eu fazia massagem com uma pessoa e era uma pessoa que a massagem dela é muito boa, ela é uma pessoa muito sensível e ela fazia com uma base neutra. E aí um dia ela comprou uns óleos essenciais e me mostrou e falou assim, olha, é isso, vamos começar a usar. E deu para eu inalar os óleos. E aí ela começou a usar a massagem. E meu horário com ela era sexta-feira, 6 horas da tarde. Que assim, a gente está bem cansado já, né? Passou a semana inteira. Então eu ia lá com o objetivo mais de relaxar mesmo. E aí, o primeiro óleo que eu usei, que assim foi meu início na aromaterapia, foi o óleo de alecrim. E aí ela colocou algumas gotas na base que ela usava e a gente usou, era uma massagem de corpo inteiro. E eu saí da massagem me sentindo muito diferente, muito. A energia era outra, a alegria era outra. Alecrim e alegria têm o mesmo prefixo, né, pessoal? Então, eu saí super energizada. E aí, quando eu voltei na semana seguinte, aí a gente usou o gerânio e depois numa outra semana a lavanda. Eram 5 óleos, era uma coisa assim que ela estava começando também. E aí eu fiquei, mas num estado de encantamento, de graça com aquilo, né? E eu falei, nossa, Márcia, eu quero estudar isso, vamos começar a estudar esses óleos, ver o que está por trás, porque são muito especiais. Cada vez que eu venho, eu sinto que a minha energia muda e que eu fico num outro estado. E aí, o primeiro curso de aromaterapia que nós fizemos foi na sala da minha casa, com ela. A gente não foi bem um curso, foi uma experimentação de óleos. Aí ela já tinha comprado mais uns óleos, já tinha estudado um pouco e a gente fez isso, essa experiência em casa. Depois, eu comecei a procurar que cursos profissionais que tinha no Brasil naquela época, que eram muito poucos, né? E encontrei o Fabian, da Laszlo. E aí nós organizamos um curso para ele vir dar na Aroma Luz em 2005, em março de 2005, que é quando a gente considera o início das nossas atividades. E aí eu já trabalhava com os florais e os óleos surgiram de uma forma bonita, encantadora, transformadora da minha vida. Eles transformaram não só a minha vida, mas assim o entorno. Quando você começa a trabalhar com aromaterapia ou mesmo a estudar, você sente uma coisa que inclusive a gente escuta bastante nos cursos, você sente uma ampliação de consciência, uma diferença na sua vibração. Então, por exemplo, a maior parte dos meus amigos, de amigos assim muito especiais que eu tenho, vieram depois da aromaterapia. Porque a gente vai mudando de vibração e aí o nosso entorno também muda, né? A gente passa a observar as árvores de uma forma diferente, as flores de uma forma diferente, você quer ter umas ervas na sua casa. Então, tudo isso vai fazendo bastante diferença. Então, estudar aromaterapia, se envolver nesse mundo, é uma coisa realmente muito encantadora e transformadora. E aí, à medida que eu fui estudando, esse conhecimento foi penetrando de uma forma assim, né? Porque não é só o conhecimento, você vai usando os óleos também e isso vai te ajudando a transformar. E aí eu já atendia com os florais, comecei a atender com os óleos essenciais também. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, o dia que eu resolvi compartilhar, o dia que eu resolvi começar a ensinar um pouco, né? Que eu acho que é um compartilhamento de conhecimento mesmo. Eu atendi uma senhora que ela estava com risco de amputação do pé, e aí nós entramos com várias coisas, argila, escaldapé e loção, e aí ela não precisou.
E aí, já fazia 3 anos, né, que eu estava estudando, eu falei assim, eu acho que agora eu posso começar a compartilhar um pouco disso com as pessoas. Então, eu comecei a dar aula em 2008, e aí eu queria que essa aula fosse um pouco diferente. Eu achava que faltava alguma coisa na época, nessa abordagem, assim, era uma abordagem geralmente mais teórica, e eu queria que tivesse uma coisa mais profunda. E um pouco antes desse primeiro curso, eu conheci uma pessoa muito especial para mim, que hoje é minha professora de antroposofia, que ela falou, olha, como você está começando agora, procura acessar primeiro o coração das pessoas e depois a cabeça. E essa é a nossa frase aqui da Aroma Luz, é a frase que você já deve ter visto no site. A gente, nos nossos cursos, a gente procura primeiro acessar o coração, acessar a mensagem dessa planta, porque a gente acredita que cada planta manifesta muitas virtudes aqui na Terra, assim como nós, assim como eu vim para manifestar alguns dons e você veio para manifestar os seus, as plantas também têm os dons e virtudes delas. Então, os nossos cursos, mesmo os cursos online, a gente sempre procura criar um campo da planta. Então, eu sugiro que qualquer coisa, qualquer óleo essencial que você vai estudar, se primeiro você procurar entender que a aromaterapia ela não começa no vidro, que antes de chegar no vidro para a gente, teve uma planta que alguém semeou, que alguém plantou, colheu, destilou, né, invasou, aí veio esse óleo essencial. E o óleo essencial é uma coisa muito preciosa, porque você pode ter uma parte do melhor da natureza de cada mundo. Mas a nossa proposta é que você comece a conexão com a planta, que você, através do óleo essencial, você consiga acessar a mensagem da planta. Então, qualquer aula que você fizer conosco, eu recomendo que antes você busque, além das imagens que a gente vai te oferecer, que você busque imagens, que você busque se conectar, veja se você tem fotos, se você conhece. E a partir disso, qualquer planta que você tenha na sua casa, pode ser um vasinho de manjericão, um vasinho de alecrim, você nunca mais vai olhar da mesma forma. Na antroposofia, o Steiner, de acordo com o Steiner, ele diz que se a gente ficar durante muito tempo observando uma planta, depois de um tempo você vai entender para que aquela planta serve. O elemental da planta se mostra para você e você vai entender. E se a gente for olhar um pouco o passado, a forma com que pessoas que viveram assim, né, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, como que elas entenderam essa linguagem das plantas, essa assinatura das plantas, esse fluxo, como que a planta se apresenta, que cor é o fruto, como que é a flor. Se a gente pensar que eles não tinham livros, que eles não tinham o Google, né, não tinham a internet, qual que era a fonte de busca deles? Era essa observação demorada. Eles olhavam a influência dos astros nas plantas e a diferença no clima, na terra, nas estações do ano. E essa nossa vida moderna nos desconectou um pouco disso. Então, a nossa proposta é a gente, através do óleo essencial, primeiro entender o que essa planta manifesta no planeta. Aí depois a gente vai para a mente, para a parte teórica. Então a gente, claro que quer que você saiba a química, todas as propriedades da planta, para que ela serve, como vai usar esse óleo essencial, se vai diluir, qual a concentração, tudo isso você vai ver nos nossos cursos. Mas depois que a planta entra em você através do seu coração, você nunca mais esquece. Então, eu costumo dizer, eu raramente me apresento como professora, porque eu acho que a gente mais aprende com os alunos do que ensina.
Eu me apresento como facilitadora de encontros entre as pessoas e as plantas que ela podem, as plantas que podem deixar essa pessoa mais feliz, né? Costumo dizer que eu trabalho para as pessoas serem mais felizes. Então, quando essa planta entrou em você pelo seu coração, quando aparecer um amigo, um paciente que precisa daquela planta, se você tiver ela no coração, é tão fácil lembrar, não, essa planta vai ajudar essa pessoa, né? E a nossa mensagem é essa, então, que a gente possa fazer essa ponte entre as pessoas e as plantas, trazendo ampliação de consciência, trazendo a planta para o coração e depois estudando ela mentalmente. Aí você se aprofunda de uma forma que vai te ajudar a fazer esse vínculo, né? Então, a nossa proposta como Aromaluz, como escola de aromaterapia, é a gente unir a ciência com o holismo. É a gente apresentar para cada aluno esses dois universos que, na verdade, são únicos, porque a ciência e a espiritualidade nunca deviam ter se separado. E a gente tem aí inúmeros cientistas da física quântica no mundo procurando trazer essa união de novo. E a nossa proposta como escola é de união do coração com a mente, da ciência com o holismo. Essa é a nossa mensagem para você. Eu agradeço a atenção.